Você sabe qual é a diferença entre Israel e qualquer outro povo diante de Deus? Israel foi uma nação escolhida pelo Senhor, mas que rejeitou o Messias que Deus enviou. E hoje, através do sacrifício de Jesus, o próprio Deus retirou qualquer coisa que separava os gentios do povo da aliança, que é Israel. É interessante que nesse vídeo nós vamos apontar o Deus que antes era estranho se tornou acessível a qualquer povo, língua ou nação, seja judeu ou gentil. Olá pessoal, tudo bem com você? Eu sou o Vitor Cavalier, seja bem-vindo a esse vídeo e hoje nós vamos falar sobre a lição 8 da Escola Bíblica Dominical. O texto base será Efésios capítulo 2, nós vamos dar continuidade ao estudo de Efésios. O título da lição é Judeus e Gentios Unidos em Cristo. Bem, veja o que diz o texto áureo, Efésios 2:12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus. Olha o que diz a verdade prática. A igreja é um corpo indivisível e tem como fundamento único o próprio Cristo. O autor da lição vai falar: Efésios 2 é uma demonstração do passado, do presente e do futuro de judeus e gentios no que concerne ao plano da salvação. Meyer Pearman vai falar que a partir do final do capítulo 1 até ali o capítulo 2, o livro de Efésios vai mostrar a tríplice manifestação do poder de Deus. E dessas manifestações do poder de Deus existem várias outras ramificações, ou seja, pontos específicos, e a gente hoje vai estudar algum desses pontos específicos. O autor da lição vai destacar lá Warner Wimber, que diz que nesse capítulo há grandes revelações. E ele destaca 3 grandes revelações, esse autor citado por Silva, que escreveu essa lição. Primeiro, o que o pecado fez com o homem, deixando o homem no estado de morte. E segundo, o que Deus fez pelo homem, ressuscitando, amando o homem por ser rico em misericórdia. E o terceiro ponto é o que Deus fez no homem. Observe, primeiro pelo homem, depois no homem. O que Deus fez no homem? Ressuscitou com Cristo, fazendo assentar nas regiões celestiais. Deus amou o homem, mas também ressuscitou esse homem. Bem, vamos lá. Mortos no pecado. Antes de a gente continuar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal e deixar também o curtir, o gostei nesse vídeo. Assim você vai estar só fazendo isso, divulgando a outras pessoas acerca desse trabalho e mostrando a outro público sobre essa aula, sobre esse estudo da Escola Bíblica Dominical. Amém? Então vamos lá para o mortos no pecado. O pecado mata a espiritualidade. Efésios 2:1. Olha o que é dito: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O homem é matéria e também um ser espiritual. A gente tem que entender que a gente tem essas duas faces. O homem pode estar com o seu pulmão 100%, com ótimo cardio, com seu corpo no melhor estado físico, mas pode também estar morto espiritualmente. Porque a gente tem que entender que assim como cuidamos, nos alimentamos bem, fazemos exercício, embora muitos não façam, a gente tem que também cuidar desse lado espiritual, do nosso corpo espiritual, digamos assim. O fato de estarmos bem aqui nesse mundo fisicamente não significa também que estamos bem diante de Deus espiritualmente. Bem, veja o que é dito. A morte não é vindoura, veja a expressão ainda mortos. Isso significa que nessa vida precisamos estar atentos com a nossa alma e entender que só Jesus pode ressuscitar a gente desse estado de morte e estado de realmente mergulhados no pecado. Veja, olha o que o autor vai falar. Olha o que é dito aqui, Efésios 2:1. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O que é esse mortos nos delitos e pecados? É todo tipo de depravação devido à queda do homem. Nós entramos nesse estado de pecado devido à queda da humanidade. Cristo nos faz vivos. É por isso que a expressão começa que ele nos vivificou e nos tirou desse estado de morte no pecado. Aí ele vai falar aqui Romanos 6, 23, que diz:
porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora escute isso aqui que é muito importante. A santificação não conquista a vida eterna para ninguém. A santificação não conquista a vida eterna para ninguém. Sabe por quê? A salvação ainda continua sendo uma dádiva de Deus. Se não fosse o sacrifício de Jesus na cruz, eu seria uma criatura pífia, miserável, ridículo sem Jesus, desprezível. É por isso que somente através de Jesus eu consigo a salvação, não pelos meus méritos e pelo que eu posso fazer. Então é dádiva, é dom de Deus. Amém? Vamos para o segundo ponto. Satanás e a vida pecaminosa, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Efésios 2:2. Agora escute o que o autor vai falar na lição. A velha natureza nos empurra para a prática do pecado, mas esse processo tem uma dinâmica interessante. Primeiro, Satanás é o comandante-chefe das hostes do mal e todo o sistema de vida mundana está sobre a sua autoridade. Observe, Satanás não tem todo o poder, mas ele tem parcela do poder. Portanto, não subestime, portanto, não dê muito crédito, portanto, não acentue a presença de Satanás. O problema é que a nossa sociedade não passou só a aceitar Satanás, mas começou a enxergar Satanás de forma positiva. E isso não é novo, isso não é nada até mesmo assustador, porque Satanás é um bom marqueteiro, ele sabe fazer propaganda dele. A Bíblia vai falar que quando ele ainda era um anjo de luz, ele convenceu terça parte dos anjos a se rebelar não contra um homem ou contra um anjo, mas contra o próprio Deus. Portanto, muito cuidado para que ele não convença. O problema é que a cultura hoje tenta empurrar e muitas pessoas aceitam. Mas veja, olha o que o autor da lição vai falar. O diabo age de forma sutil, pois não tem interesse nenhum em que as pessoas percebam a sua presença. Satanás não vai se apresentar com chifre de maneira assustadora que nem um monstro, não. Ele vai se apresentar de uma forma sofisticada, de uma forma inteligente, estratégica, como uma marca, como um filme, como um produto, como uma forma que você pode comprar. Não comprar com dinheiro, mas talvez comprar com uma ideia, comprar como um produto, no sentido de cultura mesmo, de fazer parte da vida e de se tornar comum. E Satanás se apresenta assim, portanto, nós devemos tomar muito cuidado com ele. Observe, curso deste mundo, aqui tem o sentido de vida mundana. Quando a Bíblia fala de mundo, ela pode falar de dois pontos. Primeiro, mundo como planeta Terra, e segundo, como mundo como sistema mundano que é governado por Satanás. Por isso que Romanos 2:12 vai falar assim: não vos conformeis com esse mundo, não é como planeta, com esse sistema que está implantado, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amém? Nós temos uma mente diferente, a mente de Cristo. Agora veja, olha o que diz em Lucas 4:6-7. Ele disse isso ao próprio Cristo no deserto. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade, a glória desses reinos. Porque ela me foi entregue a ele, foi entregue com a queda do homem no jardim do Éden. E a dou a quem eu quiser. Aí vem a mentira, porque todo o poder e tudo que acontece na humanidade, no homem e no mundo acontece pela vontade única de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Portanto, se prostrado me adorares, toda a terra será tua, né? É importante a gente falar isso aqui, porque muitas pessoas caem nessa conversa de Satanás. Percebem que Satanás pode dar alguma coisa para ela, porque realmente pode, ele possui uma parcela de poder, ficam encantados com esse poder que recebem de Satanás e findam caindo nas suas mentiras. Se prostrado me adorares, né? Ele diz que tudo pertence a ele e isso é uma grande mentira. Você pode observar que Satanás ele é um bom em sofismas, né? Ele começa com uma verdade, mas ele termina com uma mentira, porque ele é o pai da mentira. E ele faz isso para ludibriar pessoas e levar as pessoas para o erro. Portanto, não confie no que ele diz e não confie em nenhuma proposta dele. Vamos lá para o ponto 3. O pecado nos faz filhos da ira, entre os quais também todos nós
andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Vamos lá, vamos verificar esse ponto? Bem, olha o que diz o autor. O homem não convertido, por natureza, é filho da ira, e pelas obras é filho da desobediência. A pessoa incrédula não salva, já está condenada. Observe, ela não será condenada, ela já está nesse estado de morte, nesse estado do pecado. Olha o que diz ali em João 3,18. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Ou seja, ela já está colocada nesse contexto e só Jesus pode tirar ela daquela situação. Quando Paulo fala da ira de Deus, refere-se ao contraste sempre existente entre a vida pecaminosa do homem e a santidade de Deus. Ou seja, existe um contraste, não dá para andar da mesma maneira. Todo homem que está desconectado de Cristo é filho da ira e quem tem repercussão nesta vida e no porvir. Paulo fala assim, eu vou fingir de louco para ganhar os loucos, vou me fingir de sábio para ganhar os sábios, mas ele não diz assim, eu vou me fingir de pecador para ganhar os pecadores. Não. Tem uma barreira ali. O mundo tem que saber que existe uma diferença entre o cristão, o modo de pensamento e de prática do cristão e do mundo. Portanto, tem que ver ali o que eu estou fazendo, como eu estou me aproximando das pessoas. É interessante que nisso a gente vai lá para a vida de Jesus. Olha o que Jesus falou. O príncipe deste mundo nada tem em mim. Jesus era separado dos pecadores, assim como diz lá em Hebreus 7:26. Ele fazia sempre o que agradava ao Pai. E lembrando, ele não cometeu pecado nenhum. Ele não andava segundo a ira de Deus, mas sim se distanciava do mal. Outro ponto que a gente ainda pode destacar aqui é que ele fala aqui, Efésios 2:3, fazendo a vontade da carne e do pensamento, né? É interessante que a mente das pessoas que não são redimidas são um laboratório constante de perversidade, de impressões malignas, e elas são realmente aprisionadas a isso. E depois as pessoas que vêm dizer que nós que somos presos à nossa fé, né? Nós que somos presos a um dogma, a um livro antigo. E quanto a elas que são presas em vício, que não conseguem se libertar de drogas, que não se conseguem libertar da prostituição ou de qualquer outro tipo de coisa. Nós não somos os que somos não somos nós que estamos presos. É sim a mentalidade dessas pessoas que estão indo para o buraco. Bem, vamos falar agora do segundo ponto, do segundo tópico, salvos pela graça. Olha o que é dito, diante do caos espiritual dos homens. Deus entra com providência para mudar essa condição. Ele faz um contraste vívido entre o que o homem é por natureza e o que pode vir a ser mediante da graça de Deus. Aí ele vai fazer, né, como era um homem sem Deus e agora um homem com Deus. É realmente ali uma biografia, a história do homem antes de conhecer a Cristo e agora conhecendo a Cristo. Pirman vai falar que o poder de Deus manifestado em relação ao indivíduo. Aqui a gente vai falar de alguns pontos. Lembra que eu falei do poder de Deus manifestado? Agora a gente vai aprofundar esse ponto. Agora a gente vai falar sobre a ressurreição espiritual, que é do 1 até o 5, a ascensão espiritual, que é no versículo 6, e por último, o poder de Deus para fazer boas obras e demonstrar a graça de Deus diante da eternidade. Bom, vamos para 2.1. O grande amor de Deus. Efésios 2:4 diz o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Deus vê no homem a miséria do pecado, mas também vê a criatura feita para ter comunhão com ele. Deus vê o estado miserável, mas vê também um homem numa posição de varão de varoa perfeita. Ele vê esses dois estados e consegue contemplar o homem nessas duas posições, a sua misericórdia ali através da cruz. E ele vai falar mais aqui na lição. A expressão grande amor, usada por Paulo, tem peso semelhante ao amor de tal maneira usada em João 3,
3,16. O que João 3,16 fala? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Jimmy Swaggart vai falar que essa expressão de tal maneira é a qualidade do amor de Deus. Deus não só tem amor, Deus é o próprio amor. É a manifestação real do amor, é o nosso Deus. A expressão tal é usada por João porque ele não consegue mencionar a dimensão do amor de Deus, não consegue dizer o amor de Deus é tão profundo, é tão alto, é tão largo, por isso que ele usa de tal maneira. Não é possível o homem configurar e dimensionar o tamanho da graça e da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Bem, olha o que é dito pela lição. Cristo é um instrumento ativo do amor de Deus. A morte e a ressurreição de Cristo mostram porque Deus pode transformar o mais vil pecador em uma nova criatura. Fomos crucificados com Ele, morrendo para o mundo, e com Ele ressuscitamos para uma nova vida com Deus. Olha o que diz em Efésios 2:5, ponto destacado, versículo destacado pelo autor. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Aqui refere-se à condição espiritual do homem que não tem Deus. Morto, degradado. E agora, nos vivificou juntamente com Cristo. Nos concerne, ali ele está se referindo a uma identificação com Cristo através da ressurreição e morte do Senhor Jesus. Aí olha o que é dito em Efésios 2:6, também citado pelo autor. O resultado final da providência divina. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Jesus. Ele nos ressuscitou com ele, ou seja, nós saímos do túmulo junto com Jesus. Nós saímos do túmulo e temos essa ressurreição através de Jesus. Ele nos tirou dessa vida de morte e do pecado para nos trazer uma nova realidade. Agora vamos lá. 2.2. Salvos pela graça e por fé. Efésios 2:8. Só um minuto. Diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O autor diz: a partir do sacrifício de Cristo, todas as gerações deveriam saber que a salvação só caminha por uma via, a graça divina, que é favor não merecido. A igreja em todos os tempos também deveria saber que a manifestação dessa graça se dá unicamente pela bondade de Deus e através de Cristo como Cordeiro de Deus. Isso não é dom, isso não vem de vós, nada vem de nós, tudo vem de Jesus através da graça, ou seja, da bondade dele, que nós somos livres e agora temos livre acesso ao Pai, somos livres do pecado. Quando ele fala também dom de Deus, o próprio Jimmy Swaggart vai falar que ele está se referindo ao próprio Jesus Cristo. Esse é o dom de Deus, essa é a dádiva, o presente de Deus que veio ao mundo através em Jesus incorporado como um homem. Bem, agora vamos lá. Sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Aqui a gente pode entender que o sacrifício de Jesus, meu irmão, valeu mais do que milhares de cordeiros. O sacrifício de Jesus valeu mais que qualquer sacrifício feito por homens ou por sacerdotes em Israel. Enquanto é interessante que o cordeiro ele podia servir como sacrifício expiatório e ele tirava o pecado. O sangue dos animais se dá para cobrir o pecado, mas Deus não. Deus consegue nos libertar do pecado. Ele não só cobre o pecado, ele nos livra de todo o tipo de pecado. E agora ele atinge ali a raiz do problema. Ele não só passa por um momento. E assim, todos aqueles que aceitaram Jesus e o seu sacrifício e creram nele, no seu sacrifício, na sua ressurreição, foram salvos lá e também foram salvos aqui até hoje, no momento em que estamos fazendo esse vídeo. Amém? Não há nada que o homem possa fazer para ter mérito diante de Deus. Observe que ele vai falar aqui: toda a sua justiça reunida é vista como trapo de imundícia. Isaías 64:6 vai falar algo bem interessante. Nós somos como o imundo e
todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Eu não sou nada. Tudo que eu fizer não vai servir para nada se não for a dádiva e o amor de Deus na minha vida, a graça de Jesus, eu estaria condenado ao fracasso. É graças a Deus que estamos aqui. Israel está confessando o seu estado e a sua miséria. Israel está expondo que sem Deus ela não pode fazer nada naquele momento. Só somos salvos pela graça. Agora vamos lá, 2:3. Não por obras, mas para boas obras. Olha o que diz Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Não fomos salvos através das obras, mas para fazer boas obras. Não é através das nossas boas práticas que chegamos na salvação, mas nós como crentes salvos em Jesus Cristo, temos que demonstrar essa salvação através de bom comportamento, de boas atitudes diante das outras pessoas. As pessoas não vão reconhecer que eu sou um cristão porque eu chego no culto e caio de joelho no chão e me jogo ali, abro os braços, abro as pernas diante da igreja. Nós não somos reconhecidos espiritualmente salvos dessa maneira. Nós somos reconhecidos somente através do nosso bom comportamento diante da sociedade e diante de Deus. Através das nossas boas obras, aí identificamos quem são realmente as pessoas. Aqui eu posso trazer mais alguns pontos interessantes. Nossas obras não nos levam para o céu, mas levamos nossas boas obras para o céu. Paulo falou que a causa da salvação é a justificação somente pela fé. Tiago diz que a evidência da salvação são as obras da fé. Aí algumas pessoas podem cair em confusão, né? Tiago fala de obras, Paulo fala que não é para fazer obras. O que eles estão falando ali? Bem, vamos pontuar o que cada um está se referindo. Paulo estava falando como a salvação é recebida e Tiago como essa fé é revelada diante dos homens. Simplesmente isso. A salvação não é recebida por obras, mas ela se revela às outras pessoas através das boas obras. Bem, olha o que é dito na lição. Testemunhas da nossa, somos justificados diante de Deus pela fé, testemunha da nossa fé diante dos homens pelas obras. Deus pode ver nossa fé, mas os homens só podem ver nossa fé através de nossas obras. Tudo que já foi pontuado anteriormente. Agora chegamos no ponto 3 dessa lição, unidos por Jesus. O autor vai falar, após tratar das providências divinas em favor da salvação, agora o apóstolo Paulo faz uma exposição sobre a incidência da graça divina através de Cristo sobre todos os gentios e judeus. Agora, Meyer Pirman vai falar que nessa parte do capítulo 2 de Efésios, o Deus vai mostrar o seu poder com relação à manifestação, manifestada em relação à humanidade inteira. E aqui se subdivide em 3 pontos. Primeiro, igreja, depois gentios e depois judeus. Ou seja, esses 3 pontos são abordados nesse capítulo. É revelado o poder de Deus em relação a esses grupos. Vamos lá. A condição dos gentios. Efésios 2:12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa era a condição de gentio até o sacrifício de Jesus. A segunda parte do capítulo 2 é o textuário de toda a carta dos Efésios. Paulo faz os últimos contornos do relato da igreja. Os gentios eram menosprezados pelos judeus de todas as formas. Os judeus se orgulhavam de sua circuncisão e consideravam os gentios povo de segunda categoria. Os judeus desprezavam os gentios, isso era nítido, havia um preconceito, havia uma segregação social e espiritual, principalmente da parte dos judeus. Isso é interessante, porque o próprio Pedro, a gente falou, se eu não me engano, na lição de Gálatas, nessa mesma revista, que Pedro, quando chega perto, fala que apoia os gentios, fala que
que o evangelho deve chegar a eles, e senta na mesa com os gentios, mas quando ele vê os judeus chegando perto, ele sai da mesa. E Paulo fica irado com aquilo e fala: você é um hipócrita, como você faz isso? Você diz uma coisa e faz outra. A gente vê que há um combate, há um embate entre Paulo e Pedro por conta desse comportamento com relação aos gentios. É nítido, né? A gente percebe. Eles não tinham uma visão exata do pacto de Deus com Abraão, que incluía a bênção sobre todas as famílias da terra. A bênção que Deus deu para Abraão era universal, era completa. Deus faz uma promessa para Abraão, mas essa promessa só se cumpre em Cristo Jesus. O problema é que os judeus não entenderam isso. Através do sacrifício de Jesus, a humanidade toda poderia ser salva e todos se tornaram um corpo, porque se chegaram próximo a Jesus. E eles ainda pensavam que eles eram um povo diferente. Por quê? Porque Deus fazia pacto com eles, porque Deus tinha aliança com eles, porque Deus tinha escolhido aquela nação. Eles eram um povo da circuncisão, eles eram o povo que recebeu os 10 mandamentos. Mas calma, através do sacrifício de Jesus, essas coisas mudaram. E agora Deus estava disponível e acessível a qualquer pessoa. Isso não foi muito entendido pelos judeus. Vamos lá. Não tendo esperança e sem Deus do mundo. Essa era um coração obscurecido e pervertido. Os gentios não tinham nenhum conhecimento de Deus naquele tempo. Nós nem conhecíamos Deus e agora nós temos todo o conhecimento dele através do seu sacrifício na cruz de Jesus. Olha o que é dito aqui: muitos cristãos hoje são conhecedores da palavra, mas não compartilham essa bênção com o mundo. Ainda existem cristãos assim como os judeus, que parecem que são proprietários de Deus. Parece que ele não é Deus que os tem, mas sim eles que são donos de Deus e não querem compartilhar Deus. Observe o que eu vou te falar agora. Nas águas do Mar Morto não existe vida. E sabe por que não existe vida? Porque as águas doces e frescas do Rio Jordão desembocam no Mar Morto, mas de lá não conseguem sair. Elas ficam paradas, elas ficam retidas. E a água perde o seu valor, a sua função principal, que é de saciar a sede. Da mesma forma, acontece com o cristão que não compartilha Deus. Ele recebe o amor de Deus, ele recebe a graça, ele recebe o evangelho, mas não consegue compartilhar com as pessoas. Então a fé desse cristão, a fé dessa pessoa se torna morta, se torna desprezível. Observe, a fé genuína precisa ser colocada em prática, precisa ser compartilhada. Vamos lá. 3.2 Salvação dos gentios, Efésios 2.3. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Olha que maravilhoso. Paulo está a dizer que o alcance do sacrifício de Cristo vai além do que os judeus pensam. O evangelho da paz é a mensagem de Cristo que reconcilia o homem com Deus e também o homem com o seu próximo. Na maioria das cidades onde o evangelho era pregado, a sociedade podia ser dividida em dois grupos: judeus e todos os demais, que são os gentios. Aí Deus faz uma reconciliação, não só com o homem, mas a humanidade com a humanidade. Em Cristo, Deus não reconciliou... Perdão, aqui eu não vou conseguir prestar atenção no que está escrito. A gente tem que perceber também outro ponto interessante que aqui vai falar sobre essa separação que existia. Essa separação, isso é muito curioso, porque essa separação não era social, não era só, como eu posso dizer, retórica, uma figura de linguagem para a questão de sociedade, cultura, etnia, não. Essa separação também era física. Meyer Pearman vai falar que existia um muro no pátio do Templo de Jerusalém que separava os gentios do povo de Israel. Esse muro era separado e tinha ali um pátio simplesmente para Israel. E ao redor daquilo havia certos avisos que se chegasse perto do pátio de Israel poderia até ter pena de morte para aquela pessoa. Perdão, não era um muro, era um pátio especial para os gentios e um pátio especial para o povo de Israel. Então a gente percebe que essa separação também era física, era notória, era visível.
E Jesus vem e quebra com esse paradigma, dá no meio, realmente faz uma nova aliança e reconcilia o homem com o próprio homem. O evangelho gerou uma nova inesperada tensão. Isso se deu pelo fato da fé cristã ter removido as barreiras sociais e religiosas naturais dos dois grupos. Olha o que é dito no versículo 14: derrubando a parede da separação. Nessa parede havia sinais proibindo, etc, etc. Mas no templo espiritual de Deus já não há linha divisória. Os judeus e os gentios têm acesso ao Pai em espírito. Agora somos todos a mesma igreja. Veja o 3.3. Judeus e gentios unidos na igreja. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros, e estáveis longe, e a paz também aos que estavam perto. A cruz de Cristo produz dois efeitos. Quais são os efeitos? Efeito vertical, reconcilia Deus com os povos de todas as nações. E o efeito horizontal, coloca todos os homens na mesma condição, no mesmo patamar diante de Deus. Agora não existe ninguém superior a ninguém. Assim como todos somos iguais, também todos estamos próximos de Deus da mesma maneira. Jesus é o equalizador final. No mundo em que temos orgulho do que nos torna diferente dos outros, Jesus proporciona um lugar onde todos somos iguais. Observe, isso aqui é muito importante. O homem é por si um ser individualista. O homem por si é um ser que se orgulha de quem ele é. Foi feito aqui no Brasil um projeto de identidade cultural. Como assim? Isso é difícil, Vitor? O brasileiro, por exemplo, é reconhecido fora do Brasil por algumas características. Não sei se você sabe. Fala de Brasil na Europa, as pessoas vão falar samba, futebol, música, as pessoas são engraçadas, as pessoas são carismáticas no Brasil. O país tem uma identidade, assim como o japonês tem sua identidade, assim como o alemão tem a sua identidade, assim como qualquer outro povo tem, porque nós somos seres individualistas que queremos mostrar as nossas diferenças. Mas Jesus quebra tudo isso. Jesus mostra que todos nós somos um ser espiritual apenas, e todos nós precisamos dele e temos livre acesso a ele. Deus quebra todo tipo de barreira existente. Não há um melhor que o outro. Somos todos iguais diante de Deus. Foi a maior missão de paz da história, quem realizou através de Jesus em reconciliar judeus e gentios. Cristo, a pedra angular, os apóstolos e os profetas são o fundamento da construção sobre o qual outros devem ser edificados. Aí a Bíblia ou a revista vai falar aqui daquela passagem, né? Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pedro realmente é uma maneira como Cristo edifica, ou seja, Pedro se torna um líder que é importantíssimo para a igreja. Mas observe, somente Jesus é a base dessa edificação. Sem Jesus, Pedro não existiria, porque Cristo é o que resiste, Cristo é o que proporciona o crescimento, Cristo é o que está na base sustentando toda a obra. Se não fosse Cristo, nada seria de Pedro, nada seria de Paulo, nada seria também de mim, de você. Nós somos dependentes de Jesus nessa obra e nesse ministério, na nossa salvação. Agora observe, só depois do novo céu e da nova terra ouviremos a voz, o tabernáculo de Deus está entre os homens. Aí tudo será reconciliado e teremos plenitude de paz e de unidade. Enquanto estamos aqui no mundo ainda temos algumas dificuldades, mas lá teremos plenitude. E observe, antes de sair desse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal e também deixar o seu gostei. Assim você vai ajudar muito a gente a ajudar a divulgar esse trabalho, a comunicar às outras pessoas acerca desse projeto, dessas aulas. Bem, olha o que diz na aplicação pessoal. Nenhum cristão deve considerar-se melhor ou mais especial que outros, pois o evangelho da graça não é propriamente propriedade privada de um grupo, mas a revelação divina que a todos deve alcançar e abençoar. Assim, meu irmão, fique com Deus, que Deus abençoe sua casa e sua família, que haja prosperidade no seu lar e que o Senhor lhe guarde no nome de Jesus.